Muito bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa Comunidade em Ação, uma parceria da Rádio Negritude com a Brigada Militar. Eu sou o capitão Kevin Kaiser, estamos aqui junto ao subprefeito Daniel Barres, na mesa coordenando as ações, Wesley, e hoje nós temos diversas campanhas para tratarmos. Afinal, a segurança pública ela é formada não por atitudes relacionadas diretamente em relação ao combate ao crime, mas também a diversos outros aspectos arquitetônicos, de saúde, de educação que compõem a comunidade. Por isso que nós ampliamos o leque. E Daniel Barres, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, capitão, Wesley, todo mundo que está acompanhando. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e à disposição, né, como eu já tinha dito já. E vai ser bacana esse bate-papo sobre a subprefeitura, sobre o leque que a gente pode abranger e atender a população. E vamos lá, né? Daniel, conta para nós, quem é Daniel Barres? Daniel Barres é um morador e liderança, né, da região Lomba do Pinheiro, do bairro, do final do bairro, na região das Querinas, onde eu comecei, e acabei entrando nesse mundo mais de liderança, de serviço social, que acabou me levando até onde eu estou agora, né, que é a subprefeitura da Lomba do Pinheiro. Já tive experiência em alguns outros lugares e por ter um conhecimento justamente sobre orçamento participativo e demandas e a parte do executivo, acabei vindo para esse projeto que para mim está sendo bem bacana e por isso que estamos aqui, né? Justamente para dar uma divulgada não só no Daniel Barres, mas em si também no subprefeito, que estou atualmente gestor de democracia da subprefeitura Lomba do Pinheiro. O que faz um gestor de democracia e o que faz um subprefeito, senhor? Na verdade, é a mesma coisa. Na verdade, nós temos 16 prefeituras em Porto Alegre. Elas são divididas nas mesmas regiões do orçamento participativo, que são 17. E a subprefeitura ela é composta, né, por dois gestores, na verdade. Nós temos um gestor de serviços, nós temos o chefe de democracia participativa. Na verdade, os dois fazem tanto a parte de demandas quanto a parte institucional e todo o orçamento participativo que é coordenado e conduzido através da subprefeitura. Então, somos dois, né, um gestor de serviços, hoje o Marcelo Centeno, que continua, e eu como chefe de democracia participativa, Daniel Barres, na subprefeitura Lomba do Pinheiro. Como que a pessoa que está nos assistindo, morador da Lomba do Pinheiro, pode fazer para interagir mais no orçamento participativo e conseguir dar aso, dar vazão às demandas deles para pontos que, enfim, essa capilaridade da população consiga chegar nos gestores públicos que tomam decisão? Hoje a subprefeitura ela ainda, né, tem muitas pessoas, muitos moradores que não conhecem, não sabem às vezes onde é ou para que serve, né? Por incrível que pareça. Então a subprefeitura, na verdade, ela começa que ela serve, ela realmente é uma subprefeitura. Então, demandas, abrir protocolos de serviços, guias de IPTU, informações sobre o orçamento participativo e também a parte de segunda via do DEMAI, toda essa parte administrativa básica, né, ela é feita na subprefeitura. E também essa parte mais institucional para fazer a comunicação entre as outras secretarias. A subprefeitura ela não é uma secretaria de ponta de execução de serviços, mas ela faz o link com todas as outras secretarias. Caso aquelas demandas que não são resolvidas, aqueles casos mais complexos, que precisa de uma orientação apenas, a subprefeitura ela consegue fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, ela tem a parte da condução do orçamento participativo. O orçamento participativo ele é conduzido pela população, né? Os próprios conselheiros são moradores e lideranças que participam, os delegados. Então, quem conduz o processo do orçamento participativo é a população. Nós, na subprefeitura, apenas ajudamos a conduzir a parte mais burocrática, a parte mais institucional, a mais legal, né? E
Nós, inclusive, teremos agora a plenária do orçamento participativo, que é o início de tudo. Então, nós temos as 17 regiões, mas antes nós temos as 6 temáticas, né? Então, aqui no bairro Lomba do Pinheiro, nós teremos a plenária geral, que é o início de tudo, no dia 26 de julho, num sábado, às 15 horas, na escola Heitor Villa-Lobos, ali na Santos Dias, na Mapa, que é onde dá o início, né? A população pode ir, não precisa necessariamente de associação, né? Qualquer comissão de rua, qualquer entidade, seja uma associação, seja um clube de mães, ele pode chegar lá, ele pode se cadastrar sua instituição, sua entidade, e a cada 10 moradores que forem sendo daquela região, daquela entidade, vai ter direito a um delegado no processo do orçamento participativo, que vai se iniciar então no dia 26 de julho, um sábado às 15 horas na escola Heitor Villa-Lobos, ali na Mapa. E aí depois o processo ele se dá, né, durante um ano, e a população ela consegue captar recursos para demandas, né, que sejam viáveis. E embora muitas pessoas não sabem, né, como funciona, ele ainda está funcionando o orçamento participativo. Nesse último ciclo agora foram 20 milhões de reais destinados para a cidade para o orçamento participativo, que deu aproximadamente 1 milhão de reais por bairro. Então, os participantes do último ano agora, 2024/25, acabaram disputando no processo aí 1 milhão de reais aqui no bairro Lomba do Pinheiro, e assim, consequentemente, todos os anos, né? Então é um recurso que pode se dar início a demandas, é recurso que pode se fazer demandas, né? Desde que seja viável, e bastante comunidade está conseguindo captar esse recurso e encaminhar demandas importantes, desde projetos de pavimentação a investimento na cultura, né? Festas e eventos, como nós teremos esse ano, né, pela Lomba do Pinheiro, espalhado nas comunidades, festas do Dia das Crianças, festivais de aniversário de comunidades, projetos de pavimentação, né, de asfalto, e entre outros. Então é importante participar, e a subprefeitura fica à disposição, né, de auxiliar, tirar dúvidas. E eu vou começar hoje, né, o primeiro cartaz que eu estou trazendo publicamente aqui no bairro, e vou começar a partir de amanhã a colocar nas escolas o cartaz, nos postos de saúde, nos próprios públicos onde a população se aglomera, para ele ter essa ciência, além das lideranças, né, e grupos de WhatsApp e rede social que a gente vai estar divulgando. Daniel, então, além dessa parte processual das pessoas que podem participar e auxiliar na tomada de decisão pública, agora tratando de um aspecto material, quais os principais problemas que chegam até os senhores da subprefeitura que andam assolando a Lomba do Pinheiro? Hoje a subprefeitura, a parte das demandas, né, demandas em geral. Então, nosso bairro Lomba do Pinheiro /agronomia, né, que a subprefeitura é Lomba do Pinheiro e agronomia. Então, nós temos diversos, a maioria são demandas desde um cunho simples a mais complexa, tapa-buraco, patrulhamento, desobstrução de rede cloacal, pluvial, boca de lobo. Então, assim, são podas, né? São variadas, essas são as demandas que mais chegam para a subprefeitura, no caso nós da Lomba do Pinheiro. Nós somos uma área que, felizmente, não é afetada, né, pelas atuais cheias, né, enchentes, enfim, igual outros bairros estão passando agora nesse momento. Então nós não temos esse caso. Nós temos ali no Herdeiros, ali no Cafuncho, né, nós temos o arroio ali a represa Sabão ali, que tem uma atenção especial. Tem um totem da Defesa Civil ali, inclusive, né, um dos da cidade que está espalhado. Nós temos depois... Por meio desse totem, a população pode fazer o quê? Esse totem, ele está espalhado pela cidade, o totem da Defesa Civil, né? E ali, como é uma área de risco por causa da represa, né, que tinha antigamente o risco de estourar, enfim, e com as fortes chuvas, né, tem o arroio que cruza a comunidade, o totem ele fica num ponto para observação. Então ele fica em observação em tempo integral, para ver como está o nível das águas, e também as casas que ficam próximo, né?
Então, hoje na Lomba do Pinheiro nós temos essa área mais crítica que está sendo observada por um dos totens. Se chega ali no totem, a Defesa Civil, então ela consegue monitorar, ela consegue dar alerta, né, sonoro, caso tenha algum problema, isso em todos os totens da cidade, e também consegue falar por áudio com a população, caso precise, e em outras comunidades nós temos áreas de risco, como várias regiões da cidade. Então são aquelas áreas mais ribeirinhas ali dos arroios, das sangas, que nós temos um pouco mais complexos, que acabam extravasando esses arroios em dias de muita chuva, e aí é onde vem as demandas mais complexas, né? Então são demandas que acabam vindo não só pela Defesa Civil, para algum acompanhamento, às vezes em conjunto, mas a população vem justamente nessa hora que alaga, né, pedir auxílio, pedir ajuda, e a subprefeitura ela acaba acompanhando alguns pedidos, mas esses mais complexos é via 199, né, Defesa Civil. Ela gera um protocolo e é atendido todos os chamados que são feitos, eles disparam, né, igual a Brigada Militar, as equipes, né, as viaturas, para atender de acordo com a ocorrência, né, com a gravidade. Então eu acho que hoje, né, os mais complexos que nós temos é justamente nesses eventos climáticos. É muita chuva, acaba destelhando, árvore caindo, então tudo pode se procurar a subprefeitura, que faz o auxílio e o encaminhamento junto a outros. Então, eu acho que nós temos um leque diverso de procura, desde demandas simples a demandas mais complexas, muitas dúvidas, né, em relação a burocracias, que isso é geral, né, no âmbito municipal, estadual e federal, e a subprefeitura acaba auxiliando em diversas demandas. Para pontuar então, senhor subprefeito, quem está numa área de risco, tem dúvidas a respeito de como proceder, ligar 199 ou até se manifestar por meio do totem que está presente para conseguir informar as autoridades, tirar suas dúvidas e poder tomar a decisão mais adequada para a sua vida. Em qualquer situação de risco, seja esses eventos climáticos que nós temos, principalmente em chuvas, né, fortes chuvas, é Defesa Civil 199. Tá? Esse é o canal oficial, né, e nós temos também 156. Tem um aplicativo, tem por ligação, 156 mais POA, tem pela internet. Pode também entrar pelo 156 para, se tiver árvore caída, árvore sobre a via, né, sobre rede, enfim. Se faz um 156 para gerar um protocolo. Também pode, né, a subprefeitura acaba auxiliando também nesses momentos, mas 199 Defesa Civil para caso de alagamento, desmoronamento, aquela casa que trabalhou, né, que a gente chama, que choveu demais e acabou rachando. Então esse evento climático, essa emergência nesse sentido, Defesa Civil. A Defesa Civil ela vai fazer uma visita, vai acabar dando um formulário, né, para encaminhamentos posteriores com outras secretarias, seja na área social, seja procura de benefícios, ou até mesmo ela vai passar para outros serviços de desobstrução de rede que está entupida, que está gerando um alagamento, enfim. Então, 199 Defesa Civil é o canal oficial nessa hora de catástrofe, e 156 para gerar protocolo também para casos de árvores e obstrução de via, enfim. Muito interessante ver dois pontos em comum que ligam as atuações, tanto da Brigada Militar, a qual eu faço parte, e da subprefeitura. O primeiro aqui que foi mencionado pelo subprefeito Daniel Barres é justamente o caso de catástrofe ou deslizamento. Por que isso interessa também à Polícia Militar? É um momento em que a pessoa vai estar numa situação de risco não só da própria vida, mas também do patrimônio. Tem aquelas histórias de caminhões que tombam e acontecem saques. E nesses momentos de eventual calamidade e deslizamento, há uma sensibilidade maior para o possível cometimento de crimes. E por isso que essa interligação é muito importante. Outro ponto também muito legal diz respeito às podas que o subprefeito fez menção, e como o aspecto arquitetônico das vias tem uma relação com a prática de crimes. Tem muitos estudos que mostram como áreas com mais pichação, com um mato que toma a cidade, digamos assim, falta de iluminação, também propicia um ambiente mais adequado para os criminosos perpetrarem atividades imorais. Felizmente, não é o que vem acontecendo. Nós já reiteramos diversas vezes nesse programa como a criminalidade violenta, assim como a patrimonial, vem despencando nos últimos anos. Isso dá
por diversos motivos. Um deles é o próprio uso da tecnologia, que permite uma integração melhor do setor público. Também uma migração dos criminosos para crimes reais, para propriedade imaterial, assim como também tem fatores ligados à própria taxa de natalidade e menos indivíduos com idade que tende a levar à prática de crimes. Lembrando que estamos na Rádio Negritude e o programa é o Comunidade em Ação, uma parceria com a Brigada Militar. 10 horas 23 minutos, o Wesley está ali na mesa. Ele vai identificar as perguntas que chegam pelo YouTube, também pelo Instagram da rádio, Facebook. Não deixe de interagir e enviar perguntas para o subprefeito Daniel Barres, especialmente quem mora na Lomba do Pinheiro e tem alguma demanda a ser atendida. Senhor subprefeito, outro tema que me vem à mente diz respeito ao acompanhamento psicológico da população. Até porque, por mais que não possamos deixar as situações do mundo real entrar para dentro da nossa psicologia interna, ainda assim, é claro, hoje talvez a ansiedade e os problemas psicológicos venham acometendo a população de uma maneira maior do que nos últimos anos, ou há uma identificação maior. Como que a subprefeitura vem auxiliando nesse sentido? Na verdade, esse é um caso de saúde psicológica, enfim, né? Pega a saúde. Nós não temos esse fim lá de serviço, então a orientação para todos os casos, sejam psicológicos, problemas, quando se inicia, né, quando se identifica, a entrada é posto de saúde, né? Então a entrada se dá pela unidade básica de saúde, que vai fazer o acolhimento, que vai fazer, vai identificar, né, qual caminho melhor e vai fazer o encaminhamento para especialidade, seja atendimento psicológico, seja atendimento posterior depois psiquiatra. Então a entrada se dá pela unidade básica de saúde, ao qual o morador, né, ao qual a população é atendida no seu bairro. Isso serve para todos os postos de saúde aqui, do bairro Lomba do Pinheiro, agronomia, quanto dos outros mais de 80 bairros também são divididos, né, por região. Então, essa parte, principalmente depois, né, da pandemia, nós tivemos mais enchente, né? São 2 anos de pandemia e depois nós tivemos meio ano aí de enchente que trouxe aí várias consequências, né? Isso para todas as áreas, quem atuou e quem foi atingido, né? Quem teve trauma maior, e acabou acarretando mais esse atendimento psicológico, né? Essa necessidade maior. Então, é como eu sempre digo, né? E é o caminho oficial. Então, procure a sua unidade básica de saúde. Esse é o primeiro caminho. Faça o acolhimento e aí vai ser direcionado, né? Via sistema para especialistas como a parte desde grupos grupos de apoio psicológico que tem nas unidades de saúde, quanto outros grupos, mas a unidade básica de saúde que vai fazer esse primeiro acolhimento e ajudar ao encaminhamento depois desses atendimentos, e essa é a orientação que a gente consegue, né, e acaba dando para as pessoas que precisam. Excelente. Lembrando também para quem nos assiste, nós temos um público muito bom da Brigada Militar, sempre acompanhando militares de outros estados também, ou militares da União, que a própria Brigada disponibiliza uma clínica psicológica para os militares que quiserem o acolhimento e, enfim, um auxílio nesse tipo de problema. Além disso, senhor subprefeito, no tocante aos surtos que às vezes acontecem, qual que seria o encaminhamento adequado? Eventualmente, uma mãe, uma esposa de um homem que tem um desses surtos, seja pelo uso de drogas ou coisa do tipo, como que nós podemos proceder nesse tipo de situação? A Brigada também está sempre presente para auxiliar nesse tipo de ocorrência. Nós temos, na verdade nós tivemos também, né, recentemente uma ação em conjunta, né, com a subprefeitura, Brigada Militar, SAMU, junto com o CREAS e a parte da saúde, né, de um atendimento de uma demanda que nós chamamos, que não era grave, mas nesse caso, assim, quando tá mais agravado, seja um surto, seja uma coisa mais agressiva, o melhor que precisa se fazer é chamar a SAMU, né, até mesmo por causa da parte da saúde, mas caso não seja atendido, não seja disponibilizado, a própria Brigada Militar, né, fazer o acionamento, até por uma questão de segurança,
que vai acabar acionando também os órgãos responsáveis para poder fazer também os encaminhamentos e esse atendimento, né? Então, em alguns casos, já também foi chamado, né, a Guarda Municipal, em alguns casos, mas isso se dá, acho que a população tem já também esse costume e essa intuição, né, de acabar ligando para Brigada Militar, né, acaba ligando para a SAMU, acaba ligando para a Brigada Militar, alguns casos, né, para a Guarda Municipal, que vai acabar fazendo os encaminhamentos, assim como recentemente já foi feito. Há alguns casos que nos chegam, a gente sempre faz esse não acompanhamento, mas a gente acaba dando essa orientação, e dependendo se não foge muito do leque, como a gente tivemos um caso recente em conjunto, acabamos atendendo, né, junto com o 19 BPM, com a SAMU, né, com o CRES, com o PA aqui. Então, o caminho é esse, né? Então, também nessa parte mais agravada de surto, seja agressivo, seja uma coisa mais complexa, né, Brigada Militar, SAMU, né, em alguns casos também temos aí a Guarda Municipal. Retomando então as informações trazidas pelo subprefeito, em caso de problemas psicológicos, a população pode acessar a UBS mais próxima, e vai receber o devido encaminhamento, assim como em caso de surtos, chamar ou a SAMU ou a Brigada Militar para auxílio. Eu vou aproveitar o momento agora para divulgar a campanha da Rádio Negritude, Aquecendo Vida, Vestindo Corações. Aqui é um ponto de doação, Wesley? O endereço qual que é? Então, na João de Oliveira Remião, 5.343, aqui na Lomba do Pinheiro. Não esqueça de doar agasalhos nessa época fria do ano, para que possamos aquecer corações. É a campanha da Rádio Negritude, e também aproveito aqui para indicar o trabalho que é realizada pelo PROERD da Brigada Militar. É uma arrecadação que vai do dia 16/6 até o 18 de julho, já vem acontecendo desde o dia 16 deste mês. Podem ser feitas em quartéis da Brigada Militar. Na sede do 19 BPM nós já temos uma caixa, também estou levando para lá uma de doação. Fica na Aparício Borges, 2505. E as doações de agasalho da campanha do agasalho do PROERD serão destinadas a crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Senhor subprefeito, como que andam essas campanhas de doação? Elas auxiliam também no próprio localismo, no próprio senso de pertencimento da comunidade, porque diferente dos impostos que acabam propiciando uma ajuda de uma maneira involuntária, percebe-se que esse tipo de atitude, que por meio de atos voluntários e por própria iniciativa de cada um, eles servem para estreitar os laços da comunidade. Tem alguma ação que gostaria de recomendar para as pessoas a nível de subprefeitura? Para quem não sabe, né, até veio esse assunto anterior, né, da parte da segurança, da parte mais visual, né, iluminação. A subprefeitura ela está localizada na João de Oliveira Remião, número 1778, e sim, né, será um ponto de coleta da campanha do agasalho. A Prefeitura de Porto Alegre acaba fazendo, né, todos os anos, pelo Gabinete da Primeira-Dama, as campanhas, né, para poder ter dos agasalhos. E nós teremos na Lomba do Pinheiro, então, a própria subprefeitura, na João de Oliveira Remião, 1778. E também na Lomba do Pinheiro nós temos várias campanhas, né, da campanha do agasalho, de pontos de coleta. Nós temos as unidades básicas de saúde, temos os próprios, acredito que também o CRES, temos as associações, lideranças, a própria instituição, né? Então, a subprefeitura vai sim ser um ponto de coleta. A subprefeitura, ela, para quem não conseguia ver onde era, né, agora ela está com uma placa. Então, de onde Oliveira Remião, ali na Lomba do Pinheiro, na parada 3. Agora, recentemente, foi colocado na fachada a placa para se identificar onde fica, para ficar mais fácil de achar. E vou estar divulgando também essa campanha que vamos fazer por parte da subprefeitura para também conseguir agasalhos, né, para a campanha aí desse inverno, que vai ser castigante, né? A gente vai ter um inverno frio agora, né? Tá frio mesmo. Hoje não foi um dia fácil. Acho que todos que nos assistem devem ter compartilhado dessa mesma sensação. Claro, tirando nossos ouvintes de outros estados do Brasil.
10 horas e 32 minutos. Eu gostaria de agradecer o comentário do Anderson Santos, que fez no YouTube, elogiando a pauta. Nós vamos para um breve intervalo e já adianto. No próximo bloco vamos tratar sobre dengue, maneiras de prevenir e como que ela está se manifestando na região da Lomba do Pinheiro. O entrevistado de hoje, subprefeito da Lomba do Pinheiro, Daniel Barres, envia suas perguntas que vamos ler no próximo bloco. Estamos de volta no programa Comunidade em Ação, parceria da Brigada Militar com a Rádio Negritude. Agora 10 horas e 37 minutos, o nosso entrevistado de hoje, Daniel Barres, subprefeito da Lomba do Pinheiro. No primeiro bloco falamos sobre o encaminhamento de casos de surto, auxílio em relação à saúde mental, orçamento participativo e a função, assim como a localização da subprefeitura. Também vale a pena mencionar as campanhas do agasalho, que estão sendo realizadas aqui na própria Rádio Negritude, cujo endereço é João de Oliveira Remião 5343. Não esqueçam de pegar e identificar as peças de roupa que não são usadas e que estão no armário. Eu já ouvi, inclusive, Daniel, uma história de que se tu não usa uma roupa há um ano, é bom doar, porque ela só vai ficar no armário ocupando espaço. E a melhor maneira de termos uma logística adequada é fazermos com que essa roupa seja usada por outra pessoa e sobra até mais espaço no armário em casa. Também tem a campanha do agasalho, que é uma parceria da Brigada com o seu próprio Proerd, e na Aparício Borges 2505 pode ser feita a doação de agasalho. Nós temos aqui várias interações, agradecer ao Anderson Santos, também gostaria de mandar um abraço para quem nos assiste, Marcelo Cainelli, a Rafa Lima, Capitã Dili, que está na folga, afinal o capitão não trabalha 24 horas por dia, mas trabalha quase todo o tempo. Tenente Coronel Fabrício, que voltou hoje das férias, estava de férias o homem, Wesley, mas voltou e só não pôde vir aqui porque tinha reunião da escola da filha. Daniel, é pai? Sou pai. Quantos filhos? Tenho 2 filhos. Conta um pouco sobre eles aí. Eu tenho 2 filhos, tenho o Yuri e o Bruno, de 18 anos e 14 anos. E tenho mais, né, 2 irmãos aí que acabei criando praticamente, né? Que desde os 13 e dos 17, principalmente a de 13, que é minha irmã mais nova e minha filha mais velha, que hoje com 25 anos, a Gabriela. Que bacana, esse tipo de coisa nos ajuda a sermos mais empáticos, certamente na função de quem desempenha cargo político, que tem que cuidar dos outros, nos torna mais eficazes também. No YouTube temos mais de 320 ouvintes, o Wesley está pronto aqui para nos trazer mais perguntas. Vamos abordar agora o tema da dengue. Eu também recebi uma pergunta aqui de um morador. Quanto à dengue, senhor subprefeito, como que nós podemos no dia a dia evitar novos casos? Como que essa questão vem sendo trabalhada na Lomba do Pinheiro? Bom, a Lomba do Pinheiro, né, a Zona Leste, que é a área de atuação do 19 BPM, né, acho que é toda ela, ou quase toda, né, eu acho. Geralmente sempre, né, nos casos de surto de dengue, sempre se dava as explosões na Zona Leste, né, historicamente, na Lomba do Pinheiro. E aí, infelizmente, né, nas áreas alagadas, né, Zona Norte principalmente, desde 2024, que a área alagou, tivemos todos aqueles casos de água empoçada, né, os móveis e entulhos, enfim. Então hoje, infelizmente, a explosão de casos de dengue se dá na Zona Norte. Né, hoje, nesse ano, eu digo, né, agora os dados. E a Lomba do Pinheiro, a Zona Leste, acaba pela uma das primeiras vezes, né, infelizmente, não sendo o foco do mosquito da dengue, dos casos confirmados de dengue. Os dados são atualizados, né, pela Secretaria de Saúde Municipal, de forma quinzenal, se eu não me engano. Participo das reuniões locais de posto de saúde, distrital de saúde, onde participam todas as gerências dos postos de saúde da Lomba do Pinheiro, assim como a coordenação da atenção primária da Secretaria de Saúde. Nessa reunião mensal se discute, né, sobre os casos. Então a Lomba do Pinheiro, ela não quer dizer que ela está controlada fora de perigo, né? Pelo contrário, quer dizer que precisa se retomar, se redobrar, né, a atenção do mosquito da dengue. Todo mundo sabe que é o potinho com água, aquela planta com água, né, aquele móvel que está no pátio, enfim, aquele carro velho, qualquer coisa que tenha aquela poça de água, as pessoas têm que, né, ter essa atenção para que a gente não seja uma região que acaba explodindo, né, no caso de dengue,
porque a gente precisa controlar isso, né? Então, vamos cuidar ao máximo. A subprefeitura auxilia também, né, nessa parte da comunicação, desses atendimentos. A Secretaria de Saúde vem fazendo ações nos casos mais, nas regiões mais que acaba tendo mais casos, se necessário. Mas na Lomba do Pinheiro nós não temos a explosão em nenhuma região dos postos de saúde e das comunidades, mas isso não é um motivo para não cuidar, né? Pelo contrário, é um motivo para retomar, redobrar a atenção, para a gente continuar tendo a dengue, esses casos, não explodindo, porque eles estão acontecendo, está crescendo, mas pela primeira vez a Lomba do Pinheiro não é o foco. Infelizmente é a Zona Norte, por causa da enchente, né, do ano passado. E assim que nós tivermos atualização, também vamos estar divulgando, né, dos dados atualizados da região, das regiões, né, da Lomba do Pinheiro que mais tem casos, para que a gente possa também vir a fazer algum tipo de ação nessas comunidades que mais tiver casos. E o cobertor é curto, né, senhor subprefeito, porque a ligação que esse tema tem com segurança diz respeito também ao dispêndio de gastos públicos. Se alguém pega dengue e precisa ir para um hospital, dinheiro em medicação, em profissionais que poderiam estar sendo utilizados para pautas mais importantes, claro, a vida é muito importante, mas para a própria segurança, elas acabam sendo destinadas para outras finalidades. E eu não digo que a segurança é mais importante do que as outras, só que pequenos cuidados em cada uma das áreas da nossa vida podem repercutir num menor gasto do dinheiro público, mais dinheiro no nosso bolso e uma eficiência maior na própria prestação de demandas que não estão sob o nosso controle. Outros temas interessantes, dá um close em mim aí, Wesley, por favor, estão ligados ao uso de repelente, que é recomendado, se possível, comprar, utilizar repelente. Como o próprio Daniel falou, nesse período de chuvas e de enchentes, como consequência, vai acumular mais água. 10 minutos de água parada pode ser suficiente para o mosquito nascer. Então, diariamente, ou no máximo semanalmente, dá uma olhada no jardim da casa, confere, por exemplo, água de animal, se não está exposta de uma maneira que possa permitir nascimento do mosquito. A própria colocação de telas nas janelas para tornar a casa um ambiente seguro também é outra medida que visa coibir a disseminação do mosquito. E a dengue voltou a ser um problema recente a nível nacional, não é mesmo, senhor subprefeito? Sim, a gente teve... acabou faltando vacina, né? Isso é dados públicos, né, que estão no site no site de transparência, enfim. Então acabou faltando a vacina da dengue no estado mesmo, né? Faltou, chegou, acho que por último ou a penúltima vez chegou 40 mil doses, espalhado nos municípios. Então faltou por bastante tempo, porque quando se falta uma vacina tão importante, né, o mínimo de tempo já é um tempo demais. Então, infelizmente, por essa falta de vacina, e os postos de saúde municipais, né, de Porto Alegre vêm fazendo várias campanhas de vacinação, né, várias campanhas que incluem desde a dengue, inclui da gripe, né, e do calendário. Inclusive, a Operação Inverno, a Secretaria de Saúde vem fazendo através dos postos de saúde, que os postos estão estendidos e muitos atendendo aos sábados, né, que é a Operação Inverno. Então aqui mesmo na Lomba do Pinheiro nós temos o posto Panorama, que fica ali ao lado da base do 19 BPM, na parada 16 da Lomba do Pinheiro, que está aos sábados agora, todos os sábados nessa Operação Inverno, que é justamente esse atendimento para tentar desafogar um pouco as emergências dos hospitais, o PA, né, o pronto atendimento. Casos mais leves, casos menos graves, já estão sendo direcionados, né, dos hospitais para os postos de saúde, na atenção primária. E aí a Operação Inverno, aos sábados, é justamente para isso, para ajudar, e vai de encontro com a vacinação da dengue. Né? Justamente as pessoas trabalham durante a semana, enfim, sempre deixa para depois. E na dengue também uma coisa importante, que não é aquela água, o mosquito gosta daquela água limpa, né? Todo mundo acha que aquele esgoto parado, ele tem um mosquito da dengue, não necessariamente. Porque o mosquito, ele é um mosquitinho, né, bem higiênico, né? Então aquela água limpa que é que ele vai se reproduzir e vai acabar, né, que é o problema. Então nós temos, né, áreas vulneráveis, não tratamento de esgoto, aquele esgoto a céu aberto, né, que escorre,
Então a água tem que ser separada e não é água de esgoto, né? O mosquito gosta geralmente daquela água bem limpinha, que é naquele vasinho de flor, né? Daquela pessoa que está cuidando, justamente deixando bem limpinho, que é onde ele mais vai procurar. E aí, em cima da dengue, eu reforço, né? Vamos ter esse cuidado redobrado ao máximo, né, na lomba do pinheiro, para que a gente consiga manter esse não pico muito alto. E vamos estar também fazendo ações junto com a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, né, para a gente continuar esse pódio aí de não sendo uma das piores regiões dos casos da dengue, né. Muito interessante a Operação Inverno, então, sendo praticada pelas UBSs, não só a vacinação da dengue foi interrompida, então, porque nós estamos em falta de vacina, mas a vacinação da gripe também está ocorrendo, senhor subprefeito. Está. Não, a da dengue ela continuou, né, na faixa etária, né. Qual que é a faixa etária? Eu não sei te informar, a gente estava em 14 anos para cima, até peço ajuda aos universitários que me mandem aí para a gente já dar essa informação e aproveitar. Vamos pegar aqui já. Mas a Operação Inverno, ela está sendo, não só a Operação Inverno, né, mas os postos de saúde estendidos, né? 10 a 14 anos. 10 a 14, Então, Duas doses, intervalos de 3 meses entre elas, essa é a que o SUS aplica. Então, justamente para essas faixas etárias, mas mesmo assim, né, mesmo sendo por faixa etária, por etapas, né, a gente teve um longo período aí sem a vacinação. Eu tinha lido na última atualização que tinha vindo para o Estado, depois dessa pausa toda, 40 mil doses para ser distribuído entre os mais de 400 municípios, né. E em relação à defesa civil, eu recebi muitas perguntas ligadas a possíveis enchentes e deslizamentos. Pelo que se pode ver da previsão, os próximos dias tendem a não ser tão chuvosos como os que aconteceram. Algum alerta em especial de alguma zona da Lomba do Pinheiro para que possamos informar os ouvintes e moradores? Nós estamos hoje, Porto Alegre, né, o estado está revivendo, né, um pouco do pavor de 2024. A Lomba do Pinheiro, eu sou suspeito, né, para dizer, quem me conhece sabe, eu sou apaixonado pela Lomba do Pinheiro, né, pelo bairro, né, pela região da divisa que eu chamo, região das Querinas, São Caetano, que é lá no final da Lomba do Pinheiro. E nós não temos, né, esses casos igual a outros bairros têm nesse sentido de alagamentos, né, e muitas áreas de risco. Então nós temos agora, Porto Alegre está passando lá todas as regiões ribeirinhas, né, já estão com ruas e algumas casas já alagadas, por causa, principalmente agora com o vento, né, que está represando a água e não está conseguindo escoar do Guaíba em direção à Lagoa dos Patos. Então as regiões ribeirinhas, né, tanto na Zona Norte, Ipanema, Lami, né, sem falar nas outras cidades, também Canoas, né, Eldorado, mas toda a região ribeirinha de Porto Alegre já está com vários pontos, né, de alagamento. Na Lomba do Pinheiro, então nós temos o quê? Nós temos regiões muito menos que outras, mas temos algumas regiões à beira de arroios e sangas que acabam, né, historicamente já tem extravasa o arroio, extravasa a sanga, né, são diversos fatores, né, casas que não eram para estar tão próximas, né, nós temos também casas que estão dentro de arroios, né, alguns casos que eu visitei já também, casas que estão à beira ou até mesmo dentro de arroios ou sobre o arroio. Então é óbvio que volume de chuva vai alagar, vai extravasar esse arroio, vai invadir casas, vai causar problemas e o desmoronamento, né? Então, hoje na Lomba do Pinheiro nós temos alguns pontos, alguns locais que são mais visitados nesses momentos de muita chuva, pela Defesa Civil, o atendimento também pela subprefeitura que pedem, né? Que é justamente esses extravasamentos dos arroios. E aí o serviço posterior, depois, claro que nós temos o lixo, né? É muito lixo jogado, infelizmente, nas sangas e arroios, desde a boca de lobo, né? Que acaba não passando a água, não conseguindo escoar essa água e acaba extravasando mais rápido e mais fácil, né? Justamente por essa sujeira, né? Que não era para estar ali. Então é uma consciência da população que pode também ajudar a evitar algumas coisas nesse sentido de alagamento e extravasamento locais. E a Lomba do Pinheiro é esse sentido. Então nós temos arroios e sangas que transbordam, né, e acabam invadindo casas, áreas de desmoronamento que também pode acontecer, porque nós somos a Lomba do Pinheiro, né, são barrancos,
o nome já diz, né? Lomba. Então, é isso. Então, nunca se esqueçam de Defesa Civil 199. Junto com a Defesa Civil e alguns atendimentos, já estava pensando para o bairro, para nós fazermos, então, um mapeamento desses pontos, né? De uma forma mais local. A cidade tem dos seus bairros todos os dados, né? Seja da dengue, seja de pontos de alagamento, desmoronamento, esses dados mais amplos do bairro, né? Já que são mais de 80 bairros. E na Lomba do Pinheiro, estamos pensando então em fazer o nosso próprio mapeamento para que nós tenhamos um controle, né, desses casos que acabam acontecendo nesse evento climático, que seja o desmoronamento, seja aquele ponto que alaga, para que a gente possa, posterior, fazer algum tipo de serviço que possa amenizar esses eventos. Então, hoje a Defesa Civil vai até um local que transbordou o arroio, a Sanga, né? Como eu atendi a próxima comunidade ali na Continental, nós tivemos, por causa de trancou umas árvores que caíram, o arroio, daí acabou trancando mais umas sujeiras e acabou extravasando, e aí a Defesa Civil acabou atendendo, nós fomos junto, e posterior o DEMAI, né, teve que entrar com um serviço de limpeza do arroio para não acontecer mais. O DEMELU também fez o recolhimento, né, depois do lixo. Então, para que a gente consiga, nesse evento climático que acaba cada vez mais recorrente, identificar esses pontos para que a gente possa também trabalhar preventivamente ou posteriormente, né, do evento climático. E aí vamos estar também divulgando esses dois aspectos, esses dois levantamentos, que seriam esses nossos pontos de risco na Lomba do Pinheiro e agronomia. Muitos já são, né, sabido e conhecido pela população e pelos órgãos, mas tem alguns que ainda acabam não estando no mapa e a gente vai trazer ele para o mapa. Então, tanto esses pontos, esses pontos do desmoronamento, dos mini, o que possa vir a crescer, quanto também desses pontos de casos de dengue. São dois mapeamentos e dados que, se der certo, vamos conseguir pela subprefeitura estar atualizando de forma macro dentro do bairro Lomba do Pinheiro Agronomia, para que a gente possa trabalhar um pouco preventivamente e dar uma atenção nesses pré-evento climático, né? E do ponto de vista micro, vale a pena também cada um de nós atentar para o descarte adequado de lixo. Percebamos como o descarte inadequado ele vai, infelizmente, descambar num armazenamento de água e em situações ligadas à enchente, também a própria falta de higiene, ruas mais sujas, e é outro aspecto arquitetônico que combina com um eventual aumento de criminalidade. Os criminosos sentem-se mais à vontade em delinquir em lugares desorganizados e tomados eventualmente pelo lixo. E nós temos, junto disso, né, o DMLU, a Prefeitura de Porto Alegre, ela tem o Bota Fora. A Prefeitura de Porto Alegre já faz o recolhimento através do DMLU dos focos de lixo, que são aqueles lugares que a população, nós temos, poucos lugares têm o recolhimento de lixo, né, doméstico, grande área, quase que total tem, mas mesmo as áreas que tem acabam tendo esses pontos de foco de lixo. Então, a Prefeitura de Porto Alegre, além de recolher os focos de lixo, fazer essa limpeza através do DMLU, também tem o programa Bota Fora. Bota Fora é um programa que é feito de forma, um calendário semestral, primeiro semestre do ano e segundo semestre do ano, onde a Prefeitura anuncia que vai entrar naquela comunidade que está inscrita no Bota Fora, e isso é importante, né, porque óbvio que pode ser pedido através dos canais oficiais, mas é a vantagem de se participar do orçamento participativo, é que as reuniões que se dão de forma mensal faz com que aquele representante daquela comunidade saiba mais desse serviço, saiba mais desses benefícios, saiba mais para poder se inscrever como Bota Fora. Nós tivemos agora um FROP, né, que são as reuniões mensais dentro do bairro desse ano, né, desse ciclo, onde foi falado sobre Bota Fora para que as comunidades conseguissem se incluir, as comunidades que não estão. Então a Prefeitura faz o anúncio, vamos entrar na comunidade A, B, C, D nesse semestre, e ela vai avisando naquela semana, onde a população tem 1 ou 2 dias para colocar todos aqueles móveis velhos, aqueles pedaços de galhos velhos, de madeira, né, não sendo podas de árvore, não sendo aquele material orgânico, né, de terra, né, de caliça,
todo aquele móvel velho, aquela madeira, tudo aquilo que não vai na coleta doméstica, uh, consegue colocar na frente da sua casa ou naquele ponto específico e o DMLU passa e recolhe naquela ação daquela comunidade do Bota Fora. Né? Então, nós temos o Bota Fora também, que é bem importante, e o DMLU faz aí, né, o recolhimento de vários e vários focos de lixo pela Lomba do Pinheiro Agronomia, que são parceiros aí, Secretaria de Serviços Urbanos, né, através do DMLU, e acaba atendendo os focos de lixo e esse programa do Bota Fora que funciona e estamos aprimorando, né, estamos ajudando aí o DMLU, as comunidades, através do orçamento participativo, das reuniões, das lideranças, a tentar dar essa aprimorada e melhoramento também no Bota Fora, para que ele continue funcionando cada vez melhor e também é uma ajuda para a dengue, né, não tendo esses lixos aí pela cidade, né, essa água parada, mas a Prefeitura de Porto Alegre tem esse serviço já há bastante tempo, né, e vai continuar tendo e vão tentar aprimorar. Até porque eu costumo dizer, né, isso faz parte, né, nós temos nossos deveres, os nossos direitos, né, como cidadãos. Então a gente precisa, eu gosto de fazer mais, a gente pode limpar aquela vala, pode limpar aquele lixo, juntar aquele lixo, né, que vai acarretar de não trazer coisas maiores. Né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, né, essa parte do lixo, essa parte de cuidar da cidade, essa parte de se precaver mais das coisas e não depender necessariamente só do poder público. E a gente usar mais o poder público, né, realmente quando se precisa. Então, assim como nós estamos tendo agora mais essas chuvas que vieram, né? A prefeitura está se preparou para receber mais essas chuvas, né? No SEIC, que é o Centro Integrado de Porto Alegre, onde o prefeito, junto com o secretário, se preparou para essas chuvas, que está dando bastante transtorno, né? Essa prevenção, ela também se dá de uma preparação, né? E para a gente tentar melhorar ou amenizar depois de muita chuva. E o lixo é uma das coisas que mais nos causa problema de hoje, né? De acabar trancando os arroios e bocas de lobo, que acaba acarreta outras coisas, né? Aquela valeta que está com lixo, que está com móvel que tranca, ela vai acabar estragando aquele patrulhamento que foi feito. Né? Então o tapa-buraco também ele se dá muitas vezes porque a água fica empoçada, porque não escorreu na boca de lobo. Então essa parte do DMLU aí de se bota fora, que é da Prefeitura de Porto Alegre, ajuda bastante e funciona muito bem. Então, acho que quase todas as comunidades da Lomba do Pinheiro já tem o programa do Bota Fora. Incluímos mais agora que foram pedidas no programa e estaremos aí atentos a quem mais precisar. E excelente, senhor subprefeito. Também podemos identificar as principais características do programa Bota Fora, feito pela Prefeitura. O Wesley está apontando o V de Vitória ou o número 2? Qual que é, Wesley? Não, eu queria agradecer a presença aí do nosso querido Daniel aí no Espaço da Negritude. E o pessoal aqui nas perguntas aqui, eu posso te passar algumas aqui? Ou... Por favor, pode mandar. A Cláudia Luiza, moradora aqui da Lomba do Pinheiro, parada 6 da Lomba do Pinheiro, não conhecia esse trabalho da Prefeitura. Fico muito grata por essas informações verdadeiras e transparentes. Gostaria de saber o endereço correto, até porque eu sou moradora nova aqui na Lomba do Pinheiro, moro há 5 anos e não sabia desse trabalho. O Cláudio Guimarães, eu moro no Sarandi, aqui a situação está bem agravante. Minha mãe mora na Lomba do Pinheiro, na parada 15 da Lomba do Pinheiro. Não sabia do trabalho da Rádio Negritude, também não sabia que tinha esse trabalho juntamente com o 19º Batalhão. Meu pai é sargento aposentado da Brigada e também esse trabalho da subprefeitura. Parabéns a todos e a todas. Gostaria também, cheguei agora, gostaria também de que passasse o endereço, porque a minha mãe sempre tem demandas na parada 15. A Lili e o seu Delmo, morador lá da parada 24. Tem algumas demandas aqui na parada 24 da Lomba do Pinheiro. Vocês, como sabem muito bem, as demandas aqui são grandes. E gostaria muito também que o 19º Batalhão viesse mais vezes patrulhar aqui esse nosso espaço. A Jana, moradora da parada 1 da Lomba do Pinheiro.
como devo chegar na subprefeitura. Não sabia desse trabalho e também gostaria de saber mais informações. Eu estou te passando algumas coisas aqui e depois eu vou te passando mais outras aí. Pô, legal. Essa parte foi o que eu disse, né? A subprefeitura nós temos 17. O Porto Alegre ele tem uma divisão, mais de 80 bairros. São 17 regiões do orçamento participativo. Então, nós temos um bairro como a Lomba do Pinheiro, que é grande, mais agronomia, que é do lado. Se junta, então, essa região, que é a região 4, né, Lomba do Pinheiro e Agronomia, é uma região do orçamento participativo. Mas nós temos regiões que juntam aí 6, 7 bairros que são pequenos. Assim como a Restinga, nossa vizinha, ela é uma região do orçamento participativo, né? Região Restinga. Nós temos outras regiões que são vários bairros juntos. Então, muitas pessoas não sabem das 17 subprefeituras que tem pela cidade. E esse serviço que é disponibilizado é uma baita ferramenta. Por ser morador da Lomba do Pinheiro, e aí vai de encontro, né, um pouco ao que disse. Depois eu vou passar para o capitão falar um pouco da parte da divisa, né, e do 19 BPM. Eu sou morador da região final da Lomba do Pinheiro. A Lomba do Pinheiro ela tem 10 km de comprimento na principal via, né, que é João de Oliveira Remião, da parada 1 até a parada 24. E depois a região da Estrada das Quirinas, que se tornou Lomba do Pinheiro, elas são mais 7 km. Então a Lomba do Pinheiro é muito grande. Mas eu moro no final então da Lomba do Pinheiro, e aí a subprefeitura fica na parada 3. Então, aproveitando, né, João de Oliveira Remião, 1778, na parada 3. Indo sentido a Bento, né, à direita, passando ali a Mapa, a caixa d'água, todo mundo conhece, na João de Oliveira Remião, em frente à Mapa ali. E agora, né, com placa, não tinha, né, então colocamos placa, tá fácil de identificar ali nas lojas, ali à direita de quem desce. Bom, e eu moro então no final da Lomba do Pinheiro, então eu acabo passando por toda ela, né, para poder chegar até a subprefeitura e agronomia. E aí o que foi dito, né, da parada 24, é uma região de divisa, né, para quem é da Lomba do Pinheiro e sabe, né, da parada 19 da Lomba do Pinheiro até a parada 24, 26 na verdade, né, o lado esquerdo é Viamão, o lado direito é Porto Alegre. Seguindo então a região da Estrada das Quirinas, que continua a Lomba do Pinheiro, é Porto Alegre. E nós temos ali a parte da 19, Araçá, nós temos o Jardim Lateral na parada 21, lado esquerdo, que é Viamão. Seguindo ali na 22, na 23 e na 24, lado esquerdo, na Branquinha, Luiz Pinto Barcelos, que é Viamão, que é a área do 18 BPM. Né? E o 19 BPM vai até a parada, ele segue até as Quirinas, a parada 24, do lado direito, e aí vai até as Quirinas, e depois da região das Quirinas em diante, lá do Beco do Bento, se torna a área do 21 BPM. Então nós temos uma área de tríplice fronteira, né, na região da parada 24, entre Viamão e Porto Alegre, e também é uma área de tríplice fronteira na área da segurança. E como é a minha região, né, conheço bem essas necessidades, tanto de divisa da área da segurança, seja Brigada Militar, seja Polícia Civil, também a parte dos bombeiros e também nos serviços, tanto das duas cidades, quanto também divisa dentro da cidade, entre zona leste de serviços e extremo sul, também se dá naquela região. Então é uma região de divisa em vários sentidos, e nós inclusive, sendo da região uma ação popular, né, que está trazendo parte de um erro cartográfico que foi feito, né, deixando uma parte em Viamão, está voltando oficialmente para Porto Alegre. Esse já foi votado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, de Viamão, acordo entre os dois prefeitos, e agora indo para a Assembleia Legislativa para esse ano para ser corrigido. Então, na parte da 24, sim, nós temos várias demandas. Nós tivemos, inclusive, alguns roubos de carro recentemente, que a participação da população e também redes sociais, né, divulgando, acabaram encontrando, né, acabou ajudando. Então, quando não se usa para fake news ou para o lado ruim, né, as redes sociais acabam ajudando, né, tanto um lado quanto o outro, né, tanto a parte dos serviços quanto da população. E é uma área bem carente, né, como disse aí a nosso ouvinte, a parte da 24. Nós temos o que a gente consegue pela subprefeitura da Lomba do Pinheiro. Pedir a Viamão, a gente pede. A Viamão tem uma dificuldade um pouco maior de chegar ali na divisa do que Porto Alegre, que já vinha chegando já há muito tempo e passava ainda, né, atendendo ali uma parte que era de Viamão. Mas nós fazemos essa interlocução ali
na região da Branquinha, na região da 26 de agosto, região da Capororoca, até porque nós temos o transporte público, parte dele é dividido entre as duas cidades ali, né? Então eu acabo auxiliando na parte de Porto Alegre e na parte ali de Viamão, que fica literalmente bem na divisa também, o que a gente pode, a gente acaba encaminhando. E a subprefeitura, para quem não sabe, tá? João de Oliveira Remião, 1778, fica na parada 3 da Lomba do Pinheiro, na João de Oliveira Remião. E aí, para deixar, quem quiser, o número é horário comercial, tá? Nós estamos ali das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 até às 18 horas. E o telefone para contato é o 3289 5034. Tá? Pode entrar em contato, pode ir até a subprefeitura, se quiser, pode pedir uma visita, se precisar para alguma coisa mais complexa, principalmente para quem mora mais longe. E a subprefeitura ela fica mais no começo da Lomba do Pinheiro, né, entre Lomba do Pinheiro e Agronomia, fica mais distante da parte da parada 24, 21, entrada para Restinga, mas nós estamos atentos aí, né, tanto é que para chegar à subprefeitura acaba passando por toda a Lomba do Pinheiro, literalmente, né? Então, todas as comunidades que ficam no caminho posterior e antes da subprefeitura, a gente vai tentar atender da melhor forma possível, que essa é a intenção da subprefeitura. É facilitar, ajudar e auxiliar ao máximo, e a população é importante saber, por isso que foi uma iniciativa minha de acabar colocando a placa que não tinha, minha secretaria autorizou, a gente colocou já um novo modelo, é a primeira subprefeitura que tem a nova placa, né, da fachada, como subprefeitura, porque eu acho muito importante, sendo da região, assim como várias pessoas não sabem, várias pessoas que procuram a subprefeitura, às vezes é uma coisa tão pequena para nós, mas é muito grande para aquela pessoa. Então aquela lâmpada, né, daquela praça, para nós às vezes é uma coisa muito pequena, mas uma lâmpada na praça, na frente da casa daquela pessoa, é tudo para ela. E para outras pessoas pode ser pequeno. Então, não tem uma demanda pequena. Ela pode ser mais simples, mas toda demanda é importante. E o canal até é importante frisar isso, né? A subprefeitura está à disposição, pode se abrir o protocolo com nós, pode se pedir, se encaminhar, solicitar desde o mais simples ao mais complexo. Mas o canal oficial, né, o 156, é onde qualquer pessoa consegue gerar. Nós temos o aplicativo, nós temos o telefone, nós temos pelo site da prefeitura, e todo mundo com um telefone consegue abrir. E para nós, até mesmo aqueles protocolos que são abertos, que não conseguem o atendimento, nos passando o protocolo, a gente acaba dando o encaminhamento e o andamento das demandas. Tá? Então, acho que esse bloco de perguntas, aí acho que cabe ao capitão aí da pergunta da nossa ouvinte ali, do mais atendimento. Ô, Kaiser. Pode falar, Wesley. O pessoal tá convidando o Daniel aqui, o pessoal está acompanhando na Negritude. Nós temos um programa chamado, Daniel, chamado Café com Política, falando sobre as demandas, sobre as propostas e também sobre os direcionamentos que estão acontecendo no governo, né? Tanto governo estadual como municipal. E o pessoal está te convidando aqui para tu passar essas informações, para bater um bate-papo. É sempre às segundas e às sextas-feiras. Depois aí, se tu tiver uma oportunidade de passar essas informações, é importantíssimo. Que nós temos uma audiência bastante grande nesse programa aí, claro, se tiver a oportunidade de tu vires, o pessoal tá aqui da produção tá já mandando um WhatsApp aqui, me comunicando para te convidar numa oportunidade. Claro. Excelente, gostaria de agradecer de coração a presença do subprefeito Daniel Barres. Acredito que muitos pontos foram esclarecidos. Nós podemos abordar várias situações que envolvem a segurança, a vida das pessoas, afinal tudo está interligado. Bonitas as palavras relacionadas ao grau de magnitude para o poder público, que parece pequeno, mas que para cada indivíduo tem um significado muito grande. Também enaltecer a atitude do Wesley, ao estar sempre de maneira incansável trabalhando ao nosso lado. E a excelente audiência que nos acompanhou. Foram mais de 300 pessoas, um público estável, que nessa manhã fria de domingo, durante seus trabalhos, puderam nos dar
atenção. Ô, Kaiser, Pode falar, Wesley. 201 pessoas no Instagram, 110 na Rádio Negritude. Então, um total de mais de 600 pessoas. Mandar um abraço também para a doutora Luciane Restelato, que vem nos assistindo, mandou mensagem. Daniel Barris, abro esse bloco para as considerações finais. O nosso muito obrigado. Eu vou aproveitar então as considerações finais já para dar mais uma intensificada no convite para o início então das plenárias do orçamento participativo, se eu tiver essa possibilidade. Por favor. Tá? Nós temos então agora as plenárias que estão se iniciando, tá? Então, a Lomba do Pinheiro, a plenária vai ser no dia 26 de julho, no sábado, tá? Mas as plenárias elas vão iniciar então agora na próxima semana pelas 6 temáticas. Eu convido a acompanhar as redes sociais da Prefeitura em todos os sentidos, desde esses eventos climáticos, né? Prefeitura de Porto Alegre, Defesa Civil, pois ali também tem as informações, né? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @DanielBarris, eu acabo passando muita coisa do dia a dia, informações importantes, né? Não tudo, mas quem quiser. E bem rapidinho, né? Aproveitando o orçamento participativo, a gente vai ter então dia 26 de julho, a nossa plenária do orçamento participativo na Lomba do Pinheiro, onde se dá o início, tá? Então o orçamento participativo, resumidamente, ele é o quê? Ele é uma parte do orçamento da cidade, e isso eu falo superficialmente, o valor de investimento da cidade que seja investido, né, de fato, tirando os custos da cidade em todos os sentidos de custos fixos, se pega aproximadamente 3%, né, daquele valor que vai ser investido e se destina para o orçamento participativo para que a população, através de um processo popular, durante um ano, ele vai acabar destinando esse recurso para a sua comunidade, para a sua região, para o seu bairro. Então, a plenária ela se dá o início, pode procurar a sua prefeitura para tirar suas dúvidas, para saber mais, mas no dia 26 de julho, então, indo na plenária, chegue cedo, você pode ser da sua rua, né, rua A, pode chegar lá e dizer que você é da sua rua, pode juntar 10 moradores, a cada 10 moradores daquela comissão, e a comissão pode ser o nome da rua, tá? Cada 10 pessoas que chegarem e disserem, sou da rua A, sou da associação tal, sou da entidade tal, aquela região, aquela entidade vai ter direito a uma pessoa como delegado para representar nas reuniões mensais. Tá? Então, o valor ele é dividido perante voto, participação no processo popular. Para quem entende um pouco mais da parte da política, acompanha, ele é muito parecido e ele é espelhado na Câmara de Vereadores ou, né, na Câmara de Deputados Federais, onde as instituições é igual a partidos políticos, os políticos são os próprios delegados, os conselheiros do orçamento participativo são o presidente seja da Câmara, né, seja da Câmara de Deputados. Então é bem semelhante. É fácil de fazer essa comparação para conseguir ter esse entendimento. O regimento interno do orçamento participativo também disponibilizamos de forma online, que é onde tem o passo a passo e as regras. E qualquer dúvida, eu já fiz algumas palestras /reunião em algumas comunidades, algumas regiões, para explicar como funciona, porque a ideia é abrir a participação. Vou estar colocando então nos postos de saúde, nos próprios públicos, no CRES, no CRAS, nos lugares onde se concentra a população, o informativo então da nossa plenária, para que todos possam acompanhar. Pelas minhas redes sociais, @DanielBarris, vou estar passando bastante sobre isso também, para quem quiser ter essa oportunidade. Nós temos regiões, embora muitas pessoas digam, né, aquele velho diz que me diz, né, que o orçamento participativo tinha acabado. Não, ele não acabou. E quem está participando está conquistando e está conseguindo coisas importantes. Assim, para quem é da Lomba do Pinheiro, de forma bem central, no ano passado, o orçamento participativo é uma informação bem importante para o bairro. O orçamento participativo no ano passado, ele designou um pouco mais, através de uma entidade da Lomba do Pinheiro, um pouco mais de R$200 mil para execução, elaboração do projeto de pavimentação da Rua da Comunidade, que é a Rua da Comunidade ali na Parada 15,
toda a extensão que falta, passando aquela velha e conhecida sanga lá embaixo, com já o viaduto junto no projeto, pegando a estrada do Rincão, 700 metros, e saindo na João Antônio da Silveira. Então o que acontece? Isso foi a população que designou, que vai gerar um projeto que vai ficar pronto no ano que vem, e esse projeto pronto se sabe quanto vai custar a obra, quanto se precisa, e pode se receber recurso público, seja emenda, seja programa, seja o próprio recurso. E para Lomba do Pinheiro, ligar ali pela Parada 15 ao lado do Hospital da Restinga é muito importante. É um desaguador, uma ligação entre os bairros. Para quem vai sentido centro-bairro até a João Antônio da Silveira na Parada 21, pega a João Antônio da Silveira para ir para a Restinga, para o Hospital da Restinga, sabe que tem um trânsito no horário de pico. Então, pegando na Parada 15 e saindo diretamente ao Hospital da Restinga do lado é muito importante. E para quem mora lá na Parada 24, lá na parte mais rural, que vai vir para pegar a Restinga na Parada 21, não tendo todo esse povo de cima, se ele conseguir atalhar antes, também acaba aliviando os dois lados. E isso foi o quê? Foi uma participação, uma iniciativa popular. Então isso não se deu através de algum órgão público, algum ente público. Isso se deu de 100% popular que designou esse valor, que é óbvio que vai se multiplicar esse valor em milhões de reais, porque uma obra vai ser óbvio que milhões de reais. Então essa é a importância através da parte social. Nós temos várias festas das crianças que serão pelas comunidades da Lomba do Pinheiro, eventos também nós teremos nesse ano agora, oriundo do orçamento participativo. Então não percam a oportunidade de conhecer mais, de saber mais sobre o orçamento participativo, porque ele pode ser o início de alguma coisa que, se lá atrás tivessem dado o andamento ou esse pontapé inicial, hoje estaria pronto. Então eu costumo dizer, né, precisamos começar em algum momento, precisamos pensar fora da caixa e dar início a alguma coisa. Então pode ser, podemos estar atrasados, mas precisamos começar. Senão depois lá na frente a gente não vai ter. Então o orçamento participativo é uma importante ferramenta que está ativa, está funcionando. Tivemos a pandemia e a enchente, que é óbvio que atrasou não só o processo Porto Alegre, mas o estado todo, né, em vários sentidos. E considerações finais, agradecer o espaço, né, o convite. Comecei agora há poucos meses na subprefeitura da Lomba do Pinheiro, embora eu tenha uma participação muito ativa em reuniões, vários tópicos, sejam segurança, seja área da saúde, a participação popular pelo bairro. Muito bom esse espaço para poder divulgar a subprefeitura da Lomba do Pinheiro, que é a minha intenção. Eu queria muito fazer isso, estou tentando fazer, junto com o meu outro colega, o Marcelo, que trabalha comigo na sua prefeitura. Estamos fazendo um trabalho, estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho, junto com a experiência dele, junto com essa minha entrada, né, que a gente acaba juntando então um pouco de renovação com a experiência. Acredito que a Lomba do Pinheiro vai ter uma subprefeitura mais ativa ainda, mais participativa, mais próxima, e ajudando tentando, né, sempre fazer o melhor para conciliar as secretarias, os serviços, investimentos e problemas que o bairro precisar. Agradeço ao comandante, né, o Tenente Coronel Fabrício, sempre próximo da região da divisa, principalmente lá, né, que nós temos na Lomba do Pinheiro, sempre ativos quando se precisa. Tem uma boa relação, né, tanto com 19 quanto 21 BPM. Agradeço aqui a rádio, né, pelo espaço, não conhecia, bem bacana. Estou aberto a convites que precisem, né, dessa divulgação. Vou tentar pegar mais dados, né, de uma forma sempre oficial, mas também fácil de passar para a população, né, que consiga entender, porque para nós que estamos dentro, se torna muito, seja na área da segurança, seja na prefeitura, seja na política, onde for. Quando a gente acaba vivendo isso, a gente respira muito isso e acaba falando muito normal para nós, mas para a população, que é a maioria, fica difícil às vezes de entender os dados e números. Então eu tento sempre trazer de uma forma mais fácil, mais popular e mais próximo do dia a dia. Agradeço também o prefeito Sebastião Melo, né, e o Gessé Sangali, né, pela indicação e pela aceitação no meu espaço na sua prefeitura. E eu sabia e queria muito estar nesse espaço para poder contribuir com o bairro e com as comunidades, que eu tenho um carinho muito grande, e
estou à disposição para quem precisar. Minhas redes sociais, @Daniel Barres. Quem precisar também do WhatsApp, 980 18 43 20, para algum auxílio. E mais uma vez, muito obrigado, capitão. Adorei o espaço. Acho que conseguimos divulgar bastante coisa e abordar bastante assuntos. Foi muito divertido, senhor subprefeito Daniel. Deu para fazer um ótimo programa. Eu acredito que foi instrutivo e uma ótima experiência de entretenimento para quem nos acompanha. Nosso muito obrigado. Ficamos por aqui. É o programa Comunidade em Ação, junto à Rádio Negritude. Até daqui a 15 dias. Um forte abraço.